E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Luma irá armar um plano genial para ferrar com Molina. A moça irá ter a ajuda de Gavião e Iberê. Mas o que a Luma não sabia é que Molina tinha um outro cúmplice secreto, além da Messia. E o vilão, ao descobrir do plano de Luma, ele pegará Iberê como refém. Luma, assustada, se aproxima de Gavião e fala: "Nós temos que encontrar o Iberê. Ele é o único que sabe onde estão os documentos que mostram quem é a pessoa que está ajudando Molina." No entanto, os dois, ao receber uma ligação anônima, irão encontrar um corpo no meio do mato, com algo surpreendente em um dos seus bolsos. Isso acontecerá após Luma descobrir que Molina ainda está vivo. Ela e Gavião irão à procura de Mavi. E ao se aproximar do rapaz, Luma irá revelar tudo o que Gavião lhe contou. E fala: "Eu descobri que o Molina ainda está vivo. E para piorar, é ele que comanda a facção cinza." Mavi, ao escutar aquilo, fica de boca aberta e pergunta: "Mas como isso é possível? Você está me dizendo que no final das contas, o que aconteceu naquela noite foi tudo uma armação?" Luma confirma e avisa: "Eu acho que o Iberê estava mentindo para nós. Eu acho que ele descobriu algo a mais do que ele quer nos contar." Mavi fica pensativo e diz: "Será que o Iberê mentiu? E por que ele faria uma coisa dessa?" Luma o encara e responde: "Isso eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Isso eu garanto." Gavião, ao olhar para os dois, ele alerta: "Se vocês quiserem pegar aquele infeliz, é melhor que vocês dois se apressem. Eu já disse que ele está em um barco ancorado lá no Rio de Janeiro." Mavi, ao escutar aquilo, fica nervoso e pergunta: "Você por acaso já chamou a polícia, Luma?" A moça acha estranho a reação de Mavi e avisa: "Na verdade, ainda não. Eu achei melhor que fosse você a ligar. Afinal de contas, você conhece melhor o delegado." Mavi concorda e diz que fará aquilo naquele momento. Luma, sem pensar duas vezes, responde: "Eu faço questão de estar lá e ver o Molina sendo levado algemado." Mavi, naquele momento, ligará para a polícia e dirá o endereço onde Molina está. E logo após ele desligar, Luma o encara e chama: "Vamos, Mavi, vamos até lá para ver a cara do Molina sendo preso." Mavi pensa um pouco e avisa: "Na verdade, eu prefiro ficar aqui. Você vai, princesa, e me mantenha informado." Luma, sem perder tempo, chama Gavião e os dois saem. Luma irá no seu carro, enquanto o ex-detento irá em sua moto. Enquanto isso, Mavi fará uma ligação para uma pessoa misteriosa e dirá ter algo de muito importante para falar. Já na estrada, Luma estranha ao ver os carros da polícia no meio da estrada. E Gavião, ao perceber os carros da polícia, ele sai da moto e corre para dentro do mato. Luma acha tudo aquilo muito estranho e fala consigo mesma: "Mas como eles sabiam que o Gavião estaria passando aqui? Será que foi somente uma coincidência?" A moça, com uma pulga atrás da orelha,
ela acelera ainda mais e vai em direção do barco do Molina. E ao chegar no local, ela vê os policiais lá dentro e também entra. No entanto, para a surpresa dela, um dos policiais se aproxima e pergunta: por acaso, foi a senhora que ligou fazendo a denúncia? A moça confirma e fala: na verdade, foi o meu marido. Mas o que está acontecendo aqui? Onde está o Molina? O policial a encara e avisa: acontece que nós não encontramos ninguém aqui, e nem nada de estranho. Luma, ao escutar aquilo, fica pensativa e questiona: e o que vocês vão fazer a respeito? Vocês têm que investigar, procurar o Molina. Ele não deve estar muito longe daqui. O policial se aproxima ainda mais e avisa: escute bem, senhora. Nós já olhamos em todo o barco e não encontramos nada de suspeito. E não podemos sair procurando por uma pessoa que foi morta, ao que parece, pelo teu marido há mais de 10 anos atrás. E após falar aquilo, os policiais saem e Luma, sozinha, se pergunta: mas como isso pôde acontecer? Até parece que o Molina já sabia de tudo o que estava prestes a acontecer. Mas como isso é possível? Enquanto isso, Iberê receberá uma ligação de Mavi. E ao desligar, ele olha para Lorena e avisa: o Mavi quer se encontrar comigo. Eu vou lá ver o que ele quer. Lorena, ao escutar aquilo, pergunta: então, você vai para o resort? Para a cobertura daquele ricaço? Iberê a encara e responde: não, ele quer me mostrar uma coisa e pediu para me encontrar com ele em um outro lugar. A moça estranha e pede o endereço. Iberê, ao ver a preocupação da mãe do seu filho, ele brinca: parece que você está preocupada comigo, mas não precisa se preocupar. Eu só estou indo me encontrar com Mavi. Porém, se te fizer sentir melhor, eu vou mandar o endereço para você. E após falar aquilo, o rapaz sai e vai ao encontro do patrão. Não muito tempo depois, Iberê entrará dentro de um barco e ao ver o patrão, ele pergunta: o que foi, Mavi? Por que você me chamou aqui? Você está por acaso pensando em comprar esse barco? O empresário encara o amigo e responde: não é nada disso. Na verdade, eu te trouxe aqui porque eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Iberê estranha e questiona: e do que se trata? Me diga. Mavi se aproxima ainda mais e avisa: eu sei que você descobriu que o Molina ainda está vivo. Eu sei que você mentiu depois que chegou da Suíça. E o que eu quero saber é se você contou para alguém o que você descobriu. Iberê, sem entender, pergunta: do que você está falando, Mavi? Que conversa é essa? Então quer dizer que você já sabia de tudo, inclusive que o Molina estava vivo? Mavi diz que sim e fala: você não precisa se preocupar. Eu já sei de tudo. Eu só quero saber se você contou para mais alguém o que você descobriu. Iberê se aproxima do patrão e diz: eu sei que você está com raiva de mim. Eu não deveria ter mantido o segredo, mas eu confesso, eu não consegui resistir à proposta da Messia. Mavi diz não estar com raiva e avisa: eu te entendo, príncipe. Porém, o que eu quero saber é se você contou para alguém o que você descobriu. Me diga. Iberê o encara e responde: não, eu não contei para ninguém o que eu descobri na Suíça.
O empresário, ao escutar aquilo, respira aliviado e fala: Bom, muito bom isso. É melhor nós deixarmos esse segredo só entre nós dois. E tem mais uma coisa que eu gostaria de saber. Você por acaso contou para alguém que estava vindo até aqui? Iberê, achando tudo aquilo muito estranho, ele mente e diz: Não, eu não contei para ninguém. Eu vim assim que você me chamou. Mavi se aproxima ainda mais e avisa: Você sabe o quanto eu gosto de você, não é mesmo, Iberê? Mas, infelizmente, você acabou colocando o nariz onde não foi chamado. Iberê pedirá uma explicação, e naquele momento, Molina entra segurando uma arma e explica: O Mavi está falando do fato que você descobriu o nosso plano. Você não deveria ter entrado na minha casa. Iberê arregala os olhos e diz: Como assim? O que significa isso? Vocês dois estão trabalhando juntos, mas foi você mesmo, Mavi, que me mandou até a Suíça. O Crápula o encara e responde: Eu sei, príncipe. Porém, eu fiz isso porque a Luma estava insistindo muito. Mas você não deveria ter entrado na casa. Isso não era para ter acontecido. Agora, você sabe demais. E, infelizmente, nós não podemos deixar que você conte para alguém o que você descobriu. Iberê, apavorado, fala: Esperem. Vocês não precisam fazer nada contra mim. Eu já disse que vou ficar de boca fechada. E você mesmo viu que eu não contei nada, nem mesmo para você e a Luma. Molina se aproxima ainda mais e diz: Nós sabemos disso. Porém, o problema é que a Luma já sabe que eu estou vivo. E ela também já desconfia que você descobriu alguma coisa lá na Suíça. E agora, ela vai vir para cima de você, querendo saber de tudo o que você sabe. Iberê, com medo, garante: Eu juro que eu não vou contar nada para ninguém. Mas me deixem sair daqui. Eu prometo que desapareço daqui com a Lorena e com meu filho. Mavi olha para o amigo e avisa: Eu realmente gostaria de deixar você ir embora. Porém, eu não posso fazer isso. Tem muito dinheiro envolvido. Iberê continua implorando pela vida dele. E Mavi o encara e afirma: Você não se preocupe, que eu vou deixar o dinheiro que a Messia te deu ficar com a Lorena e o teu filho, como prova da nossa amizade. Iberê, ao escutar aquilo, fica furioso e grita: Você é um psicopata, um maníaco. Eu tenho certeza que você estava fingindo aquela tristeza o tempo todo. Molina confirma e explica: A venda daquele albacoa era fundamental, mas não podia ser o próprio Mavi a fazer isso. Senão, iria levantar muitas suspeitas. Iberê encara os dois e pergunta: Mas para que tudo isso? Para que todo esse teatro? E por que a venda daquele resort era tão importante? Mavi se aproxima ainda mais e avisa: Bem, para provar que eu realmente te considero um amigo, eu vou contar tudo para você. Iberê fica calado e Mavi conta cada detalhe do seu plano com Molina. Iberê, ao escutar tudo calado, ele arregala os olhos e fala: Vocês dois são dois monstros. Vocês fizeram tudo isso. Mataram o meu irmão por causa desse plano. Enquanto isso, naquele mesmo instante, Luma irá até a casa de Du, atrás do Iberê. E Lorena, ao ver a moça aflita, ela pergunta: Mas o que está acontecendo aqui?
que você entrou na minha casa dessa forma? Luma, sem perder tempo, avisa. Eu preciso encontrar o Iberê. Onde ele está? Eu sei que você deve saber. Para onde ele foi? Lorena, sem entender, responde. O teu marido queria falar algo muito importante com ele. Luma estranha e fala. Isso não faz sentido. Eu fui agora mesmo em casa e o Mavi não está lá. E nem o Iberê. Então, para onde foram aqueles dois? Lorena, receosa, pergunta. Eu posso saber? O que você quer tanto com o Iberê? Que eu saiba, ele trabalha para o teu marido e não para você. Luma a encara e avisa. O Iberê sabe de algo muito importante e eu preciso falar com ele o quanto antes. Mas esquece, é melhor que eu ligue para o Mavi pessoalmente e pergunte a ele onde os dois estão. E ao terminar de falar, Luma pega o celular e ao ligar para Mavi, ela explica tudo o que aconteceu e pergunta: onde você está, Mavi? Eu preciso falar com você. O empresário, sem saber que Luma tinha falado com Lorena, ele responde: eu estou no hospital. Eu vim fazer alguns exames, mas não é nada de grave. Você não precisa se preocupar. Luma, ao escutar aquilo, pergunta: e você está com o Iberê? Mavi, sem pensar duas vezes, mente uma outra vez e diz: eu, na verdade, hoje ainda não vi o Iberê. Luma nota que tem alguma coisa de estranho e fala: tudo bem, então nós nos falamos melhor depois. E ao desligar a ligação, Lorena se aproxima e pergunta: mas o que significa isso? Eu ouvi o Mavi dizendo que não tinha se encontrado com o Iberê. Por que ele falou uma coisa dessa? Luma a encara e diz: eu não sei. Eu também achei muito estranho, mas eu sinceramente não sei o que está acontecendo. Lorena olha para Patricinha e avisa: pois para mim está muito óbvio. O Mavi está mentindo para você. E eu tenho certeza que ele está escondendo alguma coisa. Luma, ao escutar aquilo, pergunta o que poderia ser. E naquele exato momento, Gavião entra na casa de Lorena e fala: eu sei muito bem o que está acontecendo. Eu já descobri toda a verdade. Luma, ao ver o ex-detento, pergunta: Gavião, você aqui? Mas como você sabia que eu estaria aqui? O ex-presidiário a encara e avisa: eu não sabia. Eu, na verdade, vim atrás do Iberê. O pessoal da comunidade me disseram que ele costuma vir até aqui. Lorena, ao escutar aquilo, questiona: e o que você quer com o Iberê? Me diga. Gavião olha para as duas e explica: quando eu estava indo com você, Luma, até o barco do Molina, eu achei estranho aqueles policiais no meio da estrada. Eu sabia que alguém tinha contado para a polícia que eu iria passar ali. E essa pessoa só podia ter sido o Mavi. Luma, ainda confusa, pergunta: mas se você estava desconfiado do Mavi, por que você não me procurou? Lorena toma a palavra e avisa: tá na cara que ele também achou que você pudesse estar envolvida junto do teu marido. Gavião confirma e continua falando: depois que eu escapei, me enfiando no matagal, eu fui até a casa de um amigo, um antigo membro da facção cinza. E quando eu falei o que tinha acontecido comigo, ele me contou toda a verdade. Luma se aproxima ainda mais e questiona: e de qual verdade você está falando?
Gavião, sem pensar duas vezes, revela que o Molina e o Mavi sempre estiveram juntos. Os dois estão planejando algo grande e por isso eles fizeram todo esse teatro. Luma, curiosa, pergunta qual o plano dos dois e Gavião responde: eles pretendem dominar todo o Rio de Janeiro. Eles pretendem criar a maior facção que já existiu. Mas, para isso, eles precisam de muito dinheiro. Luma pensa um pouco e fala: mas tudo isso é muito absurdo. Eles estão tentando vender o resort pela metade do preço. Em outras palavras, eles estão queimando dinheiro. Gavião a encara e explica: esse meu amigo também me explicou o que vai acontecer. O plano dos dois é anular a venda depois de receber o dinheiro e colocar a culpa em cima daquela mulher, a mãe do Mavi. Luma, ao escutar aquilo, fica em choque e diz: nós temos que impedir aqueles dois. Mas onde será que os dois estão? Gavião diz que não faz ideia, mas afirma: o que eu posso garantir é que o barco que a polícia invadiu mais cedo não é o mesmo do Molina. Aquele era outro iate. Provavelmente ele trocou um pouco antes da polícia chegar. Luma, ao saber daquilo, ela comenta: então foi por isso que os policiais não encontraram nada naquele barco. O Mavi deve ter avisado a Molina tudo o que estava prestes a acontecer. Mas agora, como nós vamos saber onde o Molina está escondido? Lorena olha para os dois e avisa: eu sei onde eles estão. O Iberê me deu o endereço de onde ele ia se encontrar com o Mavi. E não é muito longe daqui. É no porto aqui de Angra. Luma, sem perder tempo, pega o endereço e chama Gavião. Lorena, aflita com tudo aquilo, pede: eu não sei muito o que está acontecendo, mas eu peço a vocês, salvem o Iberê, ajudem ele. Apesar de tudo, ele é o pai do meu filho e eu o amo. Luma diz que fará tudo o que estiver ao seu alcance e manda a moça chamar a polícia e explicar tudo o que estava acontecendo. E logo em seguida, Luma sai junto de Gavião e vão em direção do endereço dado por Lorena. Enquanto isso, Iberê ainda estará sobre a mira de Molina e implora por sua vida. O vilão, sem piedade, responde: é melhor que você pare de se humilhar. Isso é para você aprender a não colocar o nariz onde não foi chamado. Você não tinha nada a ver com essa história. Iberê, ao escutar aquilo, fica furioso e grita: nada a ver? Vocês mataram o meu irmão. Mavi o encara e diz: para com isso, Iberê. Você nunca gostou daquele Caissara. Iberê pensa um pouco e responde: eu errei muito com ele, em pensar que eu escolhi ficar ao teu lado do que apoiar o meu próprio irmão. Mavi se aproxima e avisa: você não seja ingrato, Iberê. Você sabe muito bem que eu tirei você da miséria. Te transformei no meu braço direito. Molina, ao escutar aquilo, fala: vamos parar com essa palhaçada e acabar de uma vez por todas com o Iberê. Enquanto ele estiver vivo, ele será uma ameaça para os nossos planos. Mavi concorda, e quando Molina estava prestes a atirar, Luma entra e grita: parem agora! A casa de vocês dois caíram. Molina, a olhar para a moça, ele aponta a sua arma para atirar, e Gavião aparece do outro lado e atira primeiro. Mavi, ao ver aquela cena, ele se assusta ao olhar para o corpo de Molina no chão.
O rapaz tentará pegar a arma do pai, mas Gavião o impede e ameaça. Se você se aproximar daquela arma, eu atiro em você. O vilão fica assustado e diz para Luma que ele pode explicar. A moça, furiosa, responde: Cale a boca, Mavi. Eu já descobri todo o teu plano com Molina. Eu sei que vocês dois estavam juntos esse tempo todo. Mavi, ao escutar aquilo, pensa um pouco e avisa: Eu fiz tudo isso para o nosso bem. Eu sempre pensei em você, Luma. A moça o encara e grita: Para de mentir. Eu sei que tudo isso foi somente para o teu interesse e o do Molina. Você mentiu esse tempo todo. Você sempre esteve aliada com Molina. Foi você que trocou a arma daquela noite por uma falsa. Mavi, ao perceber que a casa dele tinha caído, ele fica calado. Já Iberê, ao olhar para o ex-amigo, diz: Você é um canalha. Fez tudo isso por causa de poder. Você tem noção de quantas vidas você arruinou? O vilão encara todos e responde: Quer saber de uma coisa? Eu não vou negar o que eu fiz. Tudo o que eu fiz foi necessário e faria tudo novamente. E logo em seguida, a polícia irá chegar e Luma explicará aos policiais tudo o que tinha acontecido. Mavi será preso e Luma irá reaver os seus quadros. Já Messia, ao descobrir que estava sendo manipulada esse tempo todo, ela passará tudo o que estava nas contas de Molina e também do Mavi para a Luma e diz: No final das contas, todo esse dinheiro sempre foram teus por direito. Luma agradecerá e irá reaver o resort. A moça, após reatar a amizade com Viola, dará o restaurante para a amiga, com o pedido de desculpa. Já Rhodes se aproximará cada dia mais de Luma, e os dois começarão a namorar. E pouco tempo depois, eles irão se casar. Berta terá um plano genial para desmascarar a Isis com a ajuda de Lady. A empresária dará o pior castigo para Nora. A ex-governanta receberá uma proposta irrecusável da milionária e não terá como negar. Ela, então, trairá Isis e irá revelar tudo o que sabe. Berta, furiosa, decide aplicar um castigo que fará com que a loira se arrependa amargamente por tudo o que fez. Isso acontecerá quando Berta, ao chamar Lady em sua casa, ela fala: Você deve estar se perguntando por que eu te chamei até aqui. Não é verdade, Lady? A ex-governanta encara a ricaça e diz: Bem, para dizer a verdade, eu fiquei curiosa quando a Fátima me disse que a senhora queria falar comigo. A empresária se aproxima e avisa: Eu pedi para você vir até aqui, porque eu tenho uma oferta que eu acho que será do teu interesse. Lady, ao escutar aquilo, pergunta do que se trata e Berta responde: Eu sei muito bem que você sabe alguma coisa da Isis e por isso você consegue arrancar algumas migalhas dela. Lady interrompe a ricaça e nega, mas Berta a encara e fala: Não precisa mentir para mim, Lady. Eu não teria construído o império que eu construí se eu fosse uma burra. E eu tenho certeza que o segredo que você sabe sobre a Isis é a identidade do pai do meu neto, o Tomás. Lady fica pálida e Berta continua falando:
Pela tua reação, aparentemente eu tenho razão. Lady, ao olhar para os lados, ela se aproxima ainda mais e diz: A senhora me desculpe, mas se você me chamou até aqui para falar isso, é melhor que eu vá embora. Berta, ao ver que Lady tinha intenção de ir embora, ela manda: Espere, Lady. Você acha mesmo que eu teria pedido para você vir até aqui se não tivesse uma proposta para te fazer? A ex-governanta olha para a empresária e questiona: E do que você está falando, dona Berta? Que proposta é essa que você quer me fazer? Por acaso, quer que eu volte a trabalhar aqui? A empresária olha para a pilantra e avisa: Isso nunca. Mas eu acho que a minha proposta será ainda melhor do que vir trabalhar aqui nessa casa novamente. Lady, ao escutar aquilo, fica calada e Berta continua falando. Para que se contentar pedindo migalhas para Isis, se você pode ter muito mais comigo? Claro, se você me ajudar em uma pequena coisa. Lady, curiosa, pergunta: E do que a senhora está falando exatamente? A senhora está me oferecendo dinheiro? É isso? E só por curiosidade, de quanto estamos falando? Berta encara a ex-governanta e afirma: Do quanto você quiser. Eu estou disposta a pagar o que for necessário para descobrir quem é o pai do Tomás. Lady fica feliz ao escutar aquilo e fala: A senhora está falando sério? Eu posso pedir o quanto eu quiser? Berta diz que sim, desde que ela conte a verdade sobre a Isis. Lady pensa bem antes de responder e pede: Tudo bem, eu conto tudo para a senhora, em troca de 500 mil reais. E após falar aquilo, a pilantra fica aflita, esperando a resposta da ricaça. E Berta, sem pensar duas vezes, aceita. Já a Lady, ao escutar aquilo, ela pergunta: É sério isso? A senhora realmente vai me pagar esse valor? A empresária olha para a ex-governanta e diz: Na verdade, foi até pouco. Eu estava esperando que você fosse pedir muito mais. Lady tentará renegociar, mas Berta avisa: Não, nós já entramos em um acordo e será 500 mil reais. Agora me diga o nome do pai do Tomás. Lady pensa bem antes de responder e fala: Bem, o pai do Tomás, a senhora conhece muito bem. Ele é o Guga, o teu ex-funcionário. Berta, ao escutar aquilo, fica em choque e pergunta: Você está falando do mesmo Guga que tirou a vida do meu filho? O mesmo homem em quem eu atirei? A ex-governanta confirma e a ricaça questiona: Então, isso quer dizer que ela também foi culpada pela morte do meu filho? Ela ajudou o Guga em tudo aquilo? Me diga! Lady encara a empresária e avisa: Na verdade, foi ela a mandante de tudo. O Guga, inclusive, não queria fazer nada daquilo, mas a Isis insistiu e praticamente o obrigou a fazer tudo aquilo. Berta fica arrasada e fala: Aquela infeliz foi a culpada da morte do meu filho. E mesmo assim, ela viveu ao meu lado
dentro dessa casa por todos esses anos. Fátima, que também estará ali do lado, pergunta: por acaso você tem alguma prova do que você está falando, Lady? A ex-governanta, sem pensar duas vezes, responde: vocês queiram me desculpar, mas a única coisa que eu tenho é a minha palavra. Berta, ao escutar aquilo, ela afirma: mas você vai me ajudar a desmascarar a Isis e a colocar na cadeia, que é o lugar dela. No entanto, Lady, não gostando nada daquela história, ela avisa: eu já fiz como o combinado. Agora eu quero o meu pagamento. Eu não quero me envolver em nenhuma confusão. A empresária se aproxima ainda mais e garante: se você me ajudar, eu dobro o valor. Eu dou 1 milhão para você. Lady fica em choque ao escutar aquele valor. E Fátima, ao olhar para a ricaça, ela pergunta: a senhora tem certeza disso, dona Berta? Esse valor é uma pequena fortuna. Lady, sem perder tempo, manda Fátima calar a boca e diz: se a dona Berta está falando, é porque ela sabe o que faz, e você não tem que se meter nesse assunto. Já Berta olha para as duas e avisa: você não se preocupe, Fátima, que esse valor não é nada para mim. E você sabe muito bem disso. E além do mais, se for para colocar a Isis na cadeia, eu pago sem pensar duas vezes. Lady, ao escutar aquilo, se anima e responde: eu faço o que a senhora pedir. É só me dizer o que eu vou ter que fazer. Berta se aproxima ainda mais e conta todo o seu plano em voz baixa. Lady e Fátima, ao escutarem aquele plano, elas ficam de olhos arregalados. E Fátima comenta: então, é por isso que a senhora está disposta a pagar esse valor? Afinal de contas, somente a Lady seria capaz de uma coisa dessa. A ex-governanta fica pensativa e diz: eu devo admitir que é difícil recusar esse dinheiro, e por isso eu vou ajudar a senhora. Mas a senhora tem certeza que não vai acabar sobrando para o meu lado? A empresária a encara e garante: eu te dou a minha palavra que a única pessoa que sairá sofrendo nessa história é a Isis. E quanto a você, vai pegar o dinheiro que eu vou te dar e vai para bem longe daqui. Lady, mesmo receosa, concorda em ajudar a Berta. E a empresária avisa: pois então, você já sabe o que tem que ser feito. A Isis já deve estar chegando. Então, é melhor vocês duas se prepararem. Fátima e Lady confirmam e saem logo em seguida para colocar a parte delas do plano em ação. Já Berta fica esperando por Isis e quando vê a Nora entrando, ela avisa: nós duas precisamos conversar. Isis estranha e pergunta do que se trata. Já Berta segura a sua raiva e não conta nada do que ela descobriu sobre a morte de Henrique. A empresária, ao se aproximar da loira, ela comunica: eu pensei bem, e já que o Tomás insiste em não querer a minha herança, eu decidi mudar o meu testamento e deixar tudo para a caridade. Isis, ao escutar aquilo, não gosta nada e Berta continua falando: bem, como no meu velho testamento, você tinha direito a 30% de tudo que era meu, eu achei que seria o certo
informar que você não terá direito a mais nada. A loira pensa um pouco e pergunta: eu posso saber quando a senhora pretende fazer uma coisa dessa? A empresária olha para Nora e responde: no final da semana. Eu já combinei com o tabelião e ele vai vir até aqui, nesse final de semana, para alterar tudo. E após falar aquilo, a ricaça sai e deixa a Isis furiosa sozinha. Já a Fátima chega logo em seguida e, ao se aproximar da loira, ela comenta: pelo visto, você já soube, não é mesmo, Isis, que a dona Berta vai alterar o seu testamento? A vilã, furiosa, diz: agora não, Fátima. Eu não estou com cabeça para você. Fátima a encara e fala: em pensar que se acontecesse alguma coisa com a dona Berta antes do final da semana, 30% de tudo isso iria para você. Menos mal que a dona Berta vai mudar esse testamento. Você não merece nenhum centavo. E após lançar a isca, Fátima sai, deixando Isis intrigada. A megera, a sós, pensa um pouco e fala consigo mesma: é isso. Se aquela velha bater as botas antes do final de semana, eu ainda vou ter direito à minha parte da herança. E não muito tempo depois, Lady chegará na casa da madame e, ao se aproximar de Isis, ela finge estar ali para pedir mais dinheiro. E a loira responde: eu não tenho mais nada para você. Porém, se você me ajudar em uma coisa, eu posso te dar uma boa quantia. Lady a encara e pergunta: e eu posso saber o que você quer de mim, Cherie? Isis contará tudo o que ela descobriu sobre o testamento da Berta e pede: você precisa me ajudar a se livrar daquela velha antes desse final de semana. Lady finge aceitar a proposta e Isis pergunta: agora você deve me ajudar a pensar em alguma coisa para acabar com aquela velha sem chamar a atenção de ninguém. A ex-governanta, ao escutar aquilo, se lembra do plano de Berta e fala: eu já sei exatamente o que nós temos que fazer. Nós vamos fingir um assalto e a Berta vai ser baleada. Eu até já conheço a pessoa perfeita para esse serviço. Isis, sem pensar duas vezes, responde: eu simplesmente amei a tua ideia. Então, você pode chamar essa pessoa e manda ele vir até aqui, depois das 5, quando a Fátima já tiver ido embora. Eu também vou mandar o motorista ir até o supermercado com a nova governanta. Sendo assim, só vai ter eu e a Berta aqui em casa. Lady confirma e avisa: pois eu vou combinar com ele e tenho certeza que ele vai aceitar fazer esse trabalho e vai vir ainda hoje. Isis diz que ficará esperando e a ex-governanta sai logo em seguida. E naquele mesmo dia, um homem chegará na mansão de Berta e Isis o deixará entrar pela porta dos fundos. A vilã explicará para o homem tudo o que ele terá que fazer. E ele responde: não se preocupe, que a Lady já me contou tudo o que eu vou precisar fazer. Isis, ao escutar aquilo, abre um sorriso e fala: agora você vai me pagar, sua velha. Você vai ter o que merece. Mas o que a megera não sabia é que aquele homem, na verdade, era um ator contratado pela empresária. Isis, então,
vai junto do falso capanga. E os dois, ao se aproximarem de Berta, a empresária fingirá estar assustada e pergunta: mas o que significa isso? Quem é esse homem? A loira encara a sogra e conta: esse cara é uma pessoa que vai me ajudar a me livrar de você. Finalmente, eu não vou mais precisar aguentar você, sua velha chata. Berta olha para Nora e diz: então, você chamou esse homem para fingir um falso assalto e me matar? Isis confirma e avisa: no final das contas, você não é tão burra assim. Você até entendeu rápido como está a situação. A empresária, sem pensar duas vezes, ela pede: pois então, tenha a coragem de fazer você mesmo esse serviço e admita que foi você que matou o meu filho, junto do Guga, o teu amante. A loira, com sangue nos olhos, pegará a arma do falso capanga e, ao se aproximar ainda mais da ricaça, ela grita: fui eu mesmo. Fui eu que armei tudo com o Guga, aquele infeliz do Henrique, queria terminar comigo e me jogar na rua. E claro que eu não poderia permitir uma coisa dessa. Mas não se preocupe, que você logo irá se encontrar com ele. E após falar aquilo, a megera aperta o gatilho e descobre que aquela arma era de mentira. Isis, sem entender, pergunta: mas o que está acontecendo aqui? Você trouxe essa arma falsa? O falso capanga fica calado e Berta explica: acontece que tudo isso foi somente uma armação minha com a Lady. E esse homem é somente um ator que eu contratei. Os policiais entrarão logo em seguida e Isis ficará desesperada. Já Berta, ao se aproximar ainda mais da Nora, ela revela: eu coloquei câmeras em toda a sala e tudo o que você fez e falou aqui foi gravado, inclusive a tua conversa com a Lady. Isis, ao olhar para a ex-governanta, que também terá entrado, a chama de traidora, e Lady responde: me desculpe, Cherie, mas a dona Berta me ofereceu uma proposta irrecusável. Isis será levada presa e Berta terá finalmente a vingança dela. Agora deixe um coração se vocês gostaram do plano da Berta, ou deixe um coração partido se vocês acham que a Isis merecia um outro final. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.